O namorado dela dormiu com outra pessoa na minha cama. Ok, a situação é meio complicada, mas eu realmente preciso de opiniões de fora, porque todo mundo que eu conheço está tomando partido e isso está me estressando. Eu tenho 18 anos e moro no alojamento da faculdade com minha colega de quarto, a Jéssica, que também tem 18. Nós fomos sorteadas aleatoriamente como colegas de quarto, mas até que nos tornamos boas amigas no início. O problema é o namorado dela, o Caio, que tem 22 anos, e sinceramente, me passa uma vibe horrível, mas ela é completamente obcecada por ele. Basicamente, o Caio mora aqui agora, embora as regras da moradia estudantil digam que visitantes só podem passar no máximo 2 noites por semana. Ele está aqui literalmente todas as noites, usa nosso chuveiro, come minha comida e é, no geral, bem nojento. Ele deixa pratos sujos por todo lado e nunca limpa a própria bagunça. Tentei conversar com a Jéssica sobre isso várias vezes, mas ela só diz, ele é praticamente meu namorado, então não tem problema e para de ser tão careta. Mas o que realmente foi a gota d'água aconteceu no último fim de semana. Eu estava no meu trabalho, numa loja de departamentos, e quando voltei, encontrei o Caio na minha cama com uma garota que definitivamente não era a Jéssica. Eles estavam literalmente tendo relações na minha cama, com os meus lençóis. Fiquei tão chocada que só consegui ficar parada por um segundo, e ele ainda teve a cara de pau de me dizer para dar privacidade a eles. Imediatamente, mandei uma mensagem para Jéssica, que aparentemente estava na casa dos pais no fim de semana. No início, ela não acreditou em mim e disse que eu estava fazendo drama, mas eu literalmente gravei um vídeo do Caio se vestindo todo atrapalhado no meu quarto. Quando ela viu o vídeo, a única coisa que disse foi, bem, talvez ele tenha pensado que era minha cama. Como se isso melhorasse a situação. Então eu disse a ela que o Caio está completamente banido do nosso quarto e que, se ela quiser vê-lo, pode ir para a casa dele. Ela surtou e disse que eu estava sendo controladora e tentando arruinar o relacionamento dela. Ela também disse umas coisas bem maldosas, tipo que eu estava com ciúmes porque nunca tive um namorado sério. A questão é que nosso quarto é minúsculo e eu pago o mesmo valor que ela. Eu não deveria ter que lidar com o namorado nojento e mais velho dela, que claramente não respeita limites ou a propriedade dos outros. Ela também ameaçou envolver o monitor do alojamento, dizendo que estou violando os direitos dela, o que, sinceramente, me faz querer eu mesma chamar o monitor, porque o Caio estar aqui toda noite definitivamente viola as regras. Então, eu sou errada? Eu me sinto mal porque a Jéssica e eu éramos próximas, mas também sinto que estão abusando da minha boa vontade. Por que eu deveria ser obrigada a morar com o namorado dela só porque ela quer? Primeira atualização. Fui à sala do monitor do alojamento para discutir a situação e estou sendo transferida temporariamente para outro quarto por segurança. O namorado dela conseguiu meu número de telefone de alguma forma e me pediu desculpas. E logo depois ele me mandou nudes. Eu juro, não dá para inventar uma coisa dessas. Segunda atualização, eu tirei prints da conversa e mostrei ao meu monitor. Nós chamamos a segurança do campus. Aparentemente, o monitor conhece esse cara. Ele é um veterano que está na faculdade há muito mais tempo que o normal e é conhecido por esse tipo de comportamento nojento. Terceira atualização, ele foi preso. Não tenho certeza se foi por causa das fotos que ele mandou ou se outra pessoa denunciou o comportamento horrível dele. Mas recebi uma mensagem adorável da minha ex-colega de quarto dizendo que sou a pior pessoa do mundo porque ele foi preso e talvez não consiga se formar. Obrigada a todos pelo apoio infinito. Espero que ninguém mais tenha que passar por isso. Eu sou errada por dizer às minhas amigas que elas não são bem-vindas na minha casa no Japão? Eu tenho um grupo de amigas desde o ensino médio. De uma delas, que vamos chamar de M, eu era particularmente próxima. No nosso grupo também estava a melhor amiga dela, Ai, de quem eu nunca gostei muito porque a achava dramática. Todas nós temos 27 anos. Depois de terminar minha graduação, me mudei para Roma para fazer um mestrado. Enquanto eu estava lá, elas me disseram que visitariam a Itália e queriam fazer coisas comigo. Presumi que elas ficariam em Roma por um tempo e disse que seria ótimo. Pedi que me passassem os planos para eu ver se conseguiria conciliar com minha agenda de aulas. Elas não fizeram isso e acabaram ficando em Roma por apenas 2 dias, viajando pelo resto da Itália depois. Fiquei magoada por elas terem dado a entender que fizeram a viagem pensando em mim, mas no fim não me incluíram. Deixei pra lá,
pois a viagem era delas, afinal. Depois da Itália, me mudei para o Japão. Consegui um emprego na ilha mais ao norte do país. Elas já tinham uma viagem ao Japão planejada antes de eu me mudar, então eu não esperava que mudassem seus planos para me visitar. Mesmo assim, eu disse que poderia voar até Tóquio, onde elas disseram que ficariam o tempo todo, para vê-las num fim de semana. Elas acharam ótimo, mas, quando a data da viagem se aproximou, me disseram que no único fim de semana que eu poderia ir, elas estariam no parque da Universal Studios em Osaka. Para eu ir até Osaka, a viagem seria muito mais cara e demorada, então eu desisti da ideia. Fiquei magoada de novo, mas deixei pra lá. Finalmente, em dezembro, a Amy me manda uma mensagem dizendo que ela e a I viriam para o Japão em abril, e iriam para Tóquio e Kyoto. Por coincidência, eu tinha me mudado para uma província entre essas duas cidades e ofereci minha casa para elas ficarem por alguns dias. Eu também disse várias vezes que estava livre, desempregada, e queria viajar pelo Japão com elas. A única coisa que pedi foi que me mantivesse informada sobre os planos, para eu poder me organizar. A Amy disse que estava super animada e que, com certeza, faria isso. Aí eu cometi o erro de comentar, de brincadeira, que eu tinha parentes distantes me visitando na mesma época que também queriam ir para Tóquio e Kyoto, e que eu viraria uma especialista depois dessas duas visitas. Meses se passaram sem nenhuma novidade. Um dia, a Amy manda uma mensagem bem seca: vamos ficar na sua casa por uma noite. Logo depois, a Amy me pergunta sobre coberturas para tatuagem. Eu perguntei o que estava acontecendo com a viagem, e a Amy disse que elas já tinham reservado tudo. Eu disse que pensei que iria com elas, e aí respondeu, seca de novo, apenas com as datas que estariam em Kyoto. A Amy disse que achou que eu não queria ir porque eu já iria para Kyoto com minha família, o que não era verdade, e que para eu reservar um quarto no hotel delas custaria mais de $500. Eu disse deixa pra lá e falei que aquela tinha sido a gota d'água. Falei que minha casa não era um hotel e que elas não eram mais bem-vindas. A Amy pediu desculpas e disse que sempre tenta levar em conta os sentimentos de todo mundo, e que presumiu que eu iria para Kyoto com minha família e não gostaria de ir duas vezes tão perto uma da outra. Eu respondi que estava cansada de ser enrolada. Mais tarde, pedi desculpas por ter reagido de forma tão forte e disse que fiz isso porque sinto falta das minhas amigas. Aí disse que não é obrigação delas me fazer companhia para eu não me sentir sozinha, e que elas sempre tentam me levar em consideração. Depois disso, eu cortei o contato. Eu sou o cara errado por namorar a melhor amiga da minha esposa depois que ela me deixou? Minha esposa, de 47 anos, e eu, de 45, estamos nos divorciando. Ela já estava pensando no divórcio há 2 anos e não se deu ao trabalho de me dizer que não estava feliz. Nunca pediu para fazermos terapia, nunca fez nada para nos reconectarmos. Ela conversou com as amigas dela e com sua melhor amiga, de 40 anos, que foi a única que lhe disse que ela estava errada. Muitas das outras amigas dela, que também são divorciadas, ficavam colocando pilha para ela me deixar. Um dia, ela me disse que não estava feliz, que se cansou de viver para mim e para os filhos e que queria viver para si mesma. Então, estamos nos divorciando. O que eu deveria fazer, afinal? Ela também cortou relações com sua melhor amiga porque esta não a apoiou na decisão. Para dar um contexto, a melhor amiga dela é viúva. Então, ela tentou dizer à minha esposa que ela estava jogando fora algo que foi tirado dela à força. A amiga me contou tudo isso e pediu desculpas por não ter me falado antes, para que minha esposa e eu pudéssemos ter consertado as coisas antes que fosse tarde demais. A partir daquele momento, nós fomos nos aproximando cada vez mais. Agora, estamos namorando. Minha esposa surtou quando descobriu. Eu apenas disse a ela que ela deixou uma vaga em aberto e perguntei por que ela se importa com quem preenche essa vaga, se ela mesma não a queria mais. Ela ainda está furiosa comigo. Então, eu sou o cara errado por ter feito isso? Fui chantageado por uma garota do Tinder. Eu sou um homem de 23 anos e terminei meu relacionamento de 5 anos. Depois disso, comecei uma maratona de sair todo fim de semana. Criei uma regra de não sair com a mesma pessoa mais de uma vez, justamente para não criar nenhum vínculo e só para afogar minha carência. Infelizmente, eu quebrei essa regra na semana passada. Eu só não sabia que isso me traria tanto problema. Eu sempre sou sincero com as garotas sobre não estar procurando nada sério, e não foi diferente com essa moça.
Nós demos match no Tinder e tivemos uma conversa até que boa. Marcamos de sair à meia-noite. Eu já fui buscá-la bem cansado, porque já tinha tido outro encontro mais cedo, mas, incrivelmente, nosso rolê foi bem legal. Só que, na hora de deixá-la em casa, ela começou com um papo de nos vermos de novo, e eu logo cortei o assunto. O que eu não esperava era que ela fosse simplesmente descer do carro sem falar nada e bater a porta com toda a força. Cheguei em casa e vi que ela tinha me bloqueado. Sinceramente, eu não dei a mínima. Apenas apaguei as conversas e esqueci o assunto. Uma semana depois, ela me mandou mensagem pedindo para sair e se desculpando por como tinha reagido da última vez. E, infelizmente, eu quebrei minha regra. Saímos no mesmo horário da outra vez e eu a trouxe para minha casa, o que é algo que não faço com ninguém. Mas aí eu já estava tão metido em confusão que não percebi o tamanho do problema. Logo depois do ato, ela me solta a seguinte frase: preciso ser sincera com você. Menti sobre 3 coisas. Meu nome não é o que você pensa, essa foi minha primeira vez, e por favor, não surta, mas eu tenho 15 anos. A única coisa que eu queria naquele momento era desaparecer. Na mesma hora, falei que ela tinha que ir para casa. Só não esperava que ela fosse começar a me ameaçar. Ela disse que teria que contar para a mãe dela sobre a nossa diferença de idade, e que a mãe iria na polícia. Então, eu apenas concordei e fui desconversando até deixá-la em casa. Antes de descer do carro, ela disse: acho bom você me mandar mensagem assim que chegar em casa, porque agora você é importante para mim e você não tem opção. Meu desabafo é mais um aviso para a rapaziada. Consegui me livrar dessa situação complicada depois de uma semana e, dessa vez, salvei prints de segurança para provar que não tinha ideia da idade dela. Enfim, cuidado, pessoal. Uma observação: infelizmente, eu não tinha quase nenhuma conversa salva, porque eu excluí tudo quando ela me bloqueou da primeira vez. Mas, naquela semana em que fui forçado a conversar com ela, consegui reunir as provas que precisava para não sair como o errado da história. Eu poderia contar todos os detalhes, mas o texto ficaria muito longo e chato de ler. Eu só queria desabafar mesmo. Sei que tenho minha parcela de culpa, mas tudo na vida é um aprendizado.